Olá galera, sou o professor Alan, estamos aqui na nossa quarta videoaula sobre o tema razão e proporção para o Enem. Certo? Vamos abordar a regra de 3 simples. Só um aviso antes de começar, né, a falar sobre a regra de 3 simples é o seguinte: se você chegou aqui no canal agora, o que acontece? Eu estou fazendo algumas playlists com os principais assuntos que caem no Enem. Então nessas playlists, como é que eu faço? Né? Eu coloco o assunto, né, os assuntos divididos em videoaulas e depois sigo com exercícios, né, referente a cada um dos temas. Né? Então já existem lá sobre porcentagem, né, vou estar incluindo alguns exercícios no passar dos dias, vai ter a playlist de razão e proporção, né, eu vou incluindo também as videoaulas. Então é legal você estudar o quê? Nesta ordem. Se você é um estudante mais avançado, né, já está entendendo bem os conceitos, você pode ir direto para os exercícios, mas eu recomendo muito que você assista as videoaulas, porque tem muita coisa interessante, certo? Eu estou tentando fazer de uma forma bem legal mesmo de se entender as coisas, tá certo? Então, fica aí. Se você gostar dessa videoaula, peço que se você for continuar assistindo os vídeos do canal, faça pelas playlists. Todos os meus conteúdos eu organizo ele em playlists, tá certo? Se você já faz isso, é porque você já deve ter visto eu falando isso em outros vídeos, mas é só uma recomendação, tá certo? Então, ó, a gente, nas videoaulas passadas, né, videoaula 1, 2 e 3, o que a gente viu? Só para recapitular aqui, a gente viu o conceito de razão e proporção na primeira, viu o conceito de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais na segunda, e viu uma propriedade muito importante que as proporções têm para resolver um problema clássico da razão e da proporção. Tá certo? A gente viu na aula 2 que a regra de 3 simples ela é uma aplicação da proporção. Tá certo? Mas hoje a gente vai estudar especificamente a regra de 3 simples, como uma preparação até para a regra de 3 composta também. Mas vamos lá. Onde eu utilizo a regra de 3? Normalmente eu utilizo em situações que envolvam o conceito de proporcionalidade. Né? Então eu utilizo em situações que envolvam os conceitos de proporcionalidade. Certo? O que envolve o conceito, né? Os conceitos não, né? O conceito, né? O conceito de proporcionalidade. Tá certo? Dentro dessa linha, a gente estudou, quando a gente estudou proporção, que podem existir dois tipos de grandezas, né? E a regra 3 vai trabalhar com essas grandezas, né? As diretas e as inversas. A grandeza direta vai me fornecer se no meu problema de regra 3 só envolver grandezas diretas, eu vou ter diretamente proporcionais, eu vou ter o que a gente chama de regra de 3 simples direta. E se as grandezas forem inversamente proporcionais, eu vou ter a regra de 3 simples inversa, tá certo? Então vamos definir a primeira e fazer um probleminha, depois a gente define a segunda e faz um problema. Então o que seria uma regra de 3 direta? Uma regra de 3 direta, ela envolve, né? Que tipo de situações, né, ela abarca, né? Ela envolve grandezas, né, diretamente proporcionais, tá aí o direta, né, vem daqui, diretamente proporcionais. Isto é, o que seria uma grandeza diretamente proporcional em algumas palavras um pouco diferente do que a gente vem trabalhando? Isto é, se uma das grandezas aumenta ou diminui, vamos pensar assim, a outra também aumenta ou diminui. Depois eu vou explicar isso aqui. Na mesma proporção. Certo? Só colocar aqui para ficar bonitinho. Então essa última parte é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente pode aprender com uma pequena falhazinha. Eu sei que é costume, né? Às vezes o professor fala, né? Mas ele esquece de usar a palavra na mesma proporção. E aí pode gerar alguns erros. Por exemplo, se eu pegar aqui as grandezas x e y, vou pegar aqui um exemplo bem fácil, 2 e 3. Então aqui eu tenho 3, 6, 9. Perceba que esta aqui aumentou para cá duplicando, né? Então daqui para cá eu também dupliquei, certo?
Daqui para cá, por exemplo, eu tripliquei. Então, daqui para cá, também tripliquei, certo? Ou seja, está aumentando a mesma proporção. Então, perceba que essa aqui aumenta, aumentou, essa aumentou para cá, essa aumentou sempre na mesma proporção, né? Ou seja, se eu dividir aqui, ó, esse por esse dá 1/3, simplificando aqui dá 1/3, simplificando dá 1/3. Então, essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Contudo, se eu esquecer a parte na mesma proporção, eu posso incorrer num erro teórico, que é o seguinte. 1, 2, 3, 10, 30, 31. Perceba que aqui aumentou, não aumentou? Essa também aumentou. Daqui para cá aumentou, daqui para cá aumentou. Mas aumentou na mesma proporção? Não, de forma nenhuma. 1 sobre 10 não é igual a 2 sobre 30, por exemplo, que não é igual a 3 sobre 31. Então, cuidado com entender o conceito apenas da forma como você costuma utilizar nos exercícios. É porque no exercício a gente já enxergou a proporcionalidade. Por isso que a gente fala, se essa aumentar, essa aumenta. O ideal seria perguntar, se essa dobrar, essa acontece o quê? Dobra também, beleza, ó, mesma proporção, dobrou uma, dobrou a outra. Então assim, aí sim fica mais legal, tá certo? Você vai entender isso agora nesse exemplo. Quer ver? Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de uma parede. Quantos litros de tinta seriam necessários para pintar 45 metros quadrados de parede? Então você identifica aqui, haver o quê? Uma proporção o quê? Uma proporção. Certo? Você imagina assim, pô, se eu aumentar o número de latas de tinta, talvez aumente ou diminua a quantidade de parede, mas assim, na mesma proporção. Se eu dobrar um, provavelmente dobro o outro, eu reduzo a metade. Então, se isso ocorrer, você tem uma regra de 3. Vamos focar no seguinte, ó. Como é que a gente faz um problema desse? A gente costuma, primeiro, retirar o que está variando aqui. Então, eu tenho aqui litros, 18 litros e metros quadrados. Litro é unidade de volume, né? Metro quadrado, unidade de área. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Pelo meu enunciado eu sei que 18 litros de tinta, certo? Pintam 60 metros quadrados. Aí a pergunta dele é, e se eu quero pintar 45 metros quadrados, X? Aí aqui há maneiras de se fazer. Eu já vou fazer a regra simples ajudando para a composta. Eu vou colocar uma setinha aqui para cima e vou fazer uma pergunta crescente. O que é uma pergunta crescente? A seta sempre vai estar no bloco que tem a variável, a minha pergunta. Minha pergunta aqui é x. Eu quero saber o valor de x. Então, ó, se eu aumentar a tinta, a quantidade de litros de tinta, eu vou aumentar ou diminuir? Né? Eu já sei que vai ser uma proporção. Ou seja, se eu dobrar, vamos perguntar melhor, né? Vamos usar aqui na mesma proporção. Se eu dobrar o número de litros de tinta, o que aconteceria com a parede que eu conseguiria pintar? Ela dobraria ou reduziria a metade? Óbvio que dobraria, porque se reduzisse a metade era bom demais, né? Aí eu vou pensar então inverso, né? Eu quero pintar uma parede muito grande, então eu vou precisar de pouca tinta. Então não faz muito sentido. Então, se a pergunta cresce aqui, também cresce aqui, ou seja, aumento aqui gera aumento aqui, a regra de 3 ela é o quê? Direta. Então ela vai ser feita pelo produto cruzado, tá certo? Ou seja, 60x vai ser igual a 18 vezes 45. Aí aqui é só fazer a continha, né? Não tem mistério nenhum. Então, só para fazer aqui no cantinho, só para caber, tá certo? Então, eu sei que x vai ser quem? 18 vezes 45 sobre 60. Então aqui nunca desenvolver produto antes, é sempre simplificando. Ó, 18 tá por 6, que dá 3 vezes 45. 60 dá por 10, que dá 6. Aí aqui, dá por 6, né? Em cima e embaixo tem que ser pelo menos, né? Vacilando aqui, né? Então aqui dá, por 18 por 6 dá 3, 60 por 6 dá 10. Aí aqui assim, ó, 3 vezes 45 vai dar, na verdade, 135, né? 135 sobre 10 vai dar 13,5 litros. Eu vou precisar de 13,5 litros. Claro, eu fiz ali a conta rápida, você faz aí, porque está um pouco espaço aqui. Mas olha bem. Então, fiz aí por regra de 3. Produto cruzado, porque a regra de 3 ela é direta. Se ela for inversa, daqui a pouco a gente vai ver um probleminha de baixo. Agora, olha só, gente. Você, na verdade, já estudou isso aqui em proporção. Por exemplo, vamos tirar isso aqui e vamos esquecer isso aqui, ó. Deixa só essa primeira parte anotada. Quando a proporção ela for direta, quer dizer o seguinte, que se eu dividir esse cara por esse, tem que dar igual a esse por esse. Certo? Ou seja, 18 sobre x tem que ser igual a 60 sobre 45.
que dá exatamente a mesma conta, ó. Certo? Então, óbvio que aqui também conduz o x a ser 13,5 litros. Certo? Só você resolver normal. Então, assim, você não precisa necessariamente fazer produto cruzado. Certo? Claro, você vai fazer para resolver, né? Na verdade, é porque quando você estuda a regra 3, você já vai para o produto dos extremos, né, dos meios, vai ser igual ao produto dos extremos. Então, você já parte para essa segunda etapa. Mas, assim, essencialmente, o regra 3 é uma proporção. Você viu lá na aula 2. Certo? Então, beleza. Certo? Agora, um outro lado da moeda são as grandezas inversamente proporcionais, ou a regra de 3 inversa. Como é que ela acontece? Ela envolve, né? Então, ó, o texto é quase igual ao de cima. Grandezas inversamente, ó, inversamente proporcionais. Isto é, se uma das grandezas aumenta, ou entre parênteses, ou diminui, a outra diminui, agora inverte, ó, diminui ou aumenta na proporção inversa. O que significa isso? Quer dizer o seguinte, vamos dar um exemplo besta aqui, ó. X, Y, 1, 2, 3, 12, 6 e 4. Desse 1 por 3, eu multipliquei por 3, não é? Então, daqui para cá, ó, eu diminuí na proporção inversa, dividi por 3. Ou multipliquei por 1/3, tanto faz. Daqui para cá eu dobro. Daqui para cá eu reduzo a metade, ó. 1 para 2 dobrei, de 12 para 6 reduzi a metade. Então, isso é o que está sendo dito aqui no texto, tá certo? Então, você também tem uma perguntinha que você tem que fazer, só que essa pergunta agora ela vai inverter a resposta. Ao invés de eu ter que o aumento de uma aumenta na mesma proporção, ou seja, se eu dobrar o número de litros, eu vou dobrar a área a ser, porque eu conseguirei pintar, eu vou perceber que não vai acontecer exatamente o inverso. Eu vou, ao dobrar uma, eu vou reduzir a metade da outra. Ao multiplicar por 10 uma, eu vou reduzir em 10 vezes a outra. É assim que funciona. Então vamos supor esse exemplo aqui, ó. Um pintor pintou uma parede, ó, o mesmo pintor, né? Só que agora vamos olhar para onde de outro jeito. Um pintor pintou uma parede em 6 dias, trabalhando 3 horas por dia. Se tivesse trabalhado 5 horas por dia, teria terminado o mesmo serviço em quantos dias? Então perceba que aqui você tem que notar assim, ó, dias e horas por dia. Então se ele trabalhar mais horas por dia, ele vai trabalhar mais ou menos dias, né? Isso até está certo fazer essa pergunta, mas eu prefiro assim, se eu dobrar o número de dias, por exemplo, vai acontecer o que com o número de horas que eu vou ter que trabalhar para entregar o mesmo serviço? Se eu quiser trabalhar todos os dias a mesma quantidade de horas, obviamente eu vou poder trabalhar menos horas por dia, porque eu tenho mais dias para terminar o serviço. Eu não vou ficar tão atarefado, né, em cada dia. Então, vamos resolver esse probleminha, tanto por regra de 3 como ainda por proporção, tá certo? Você escolhe o que você se adequa mais. O que você mais gostou. Então, ó, as variáveis aqui são dias e horas por dia, né? Horas trabalhadas, né? Por cada dia. Então, ó, pelo enunciado, ele trabalhou 6 dias, trabalhando 3 horas em cada dia. Aí a pergunta é, e se ele trabalhar 5 horas em cada dia, quantos dias seriam necessários? Aí você faz uma setinha aqui sempre para cima. Essa aqui do bloco da variável sempre para cima. Essa é a pergunta. Se eu dobrar o número de dias, eu espero que trabalhar o dobro de horas, porra, aí eu vou fazer um serviço muito maior, né? Porque, ó, observe, ó, a carga de serviço aqui, sabe quantas horas são? 6 dias, 3 horas, dá 18 horas de trabalho. Então, obviamente, se eu tiver 12 dias, eu vou precisar apenas de 1h30 por dia. Ou seja, se eu dobrar o número de dias, eu vou reduzir a metade do número de horas. Sabe o que acontece? Essa seta inverte. Daqui a pouco a gente vai usar para que essa seta inverteu. Então, se essa seta aqui inverte, a gente pode, por regra de 3, fazer o que a gente chama de regra de 3 inversa. Ou seja, é engraçado, né? Que a regra de 3 direta a gente faz cruzado, né? A inversa a gente faz assim. É umas loucuras, né? Mas tudo bem.
o que acontece aqui? Então, o produto desses caras aqui é uma igualdade, ou seja, 5x é 6 vezes 3, ou seja, x vai ser o quê? 6 vezes 3 sobre 5, ou seja, x vai ser... Aqui vai dar 18 sobre 5, se você preferir, para não ter que dividir 18 por 5, você pode multiplicar por 2, e o 5 por 2 dá 36 sobre 10, que dá 3,6 dias. Opa. 3,6 dias. Aí você pode agora converter dias para dias e horas, né? Se vai que lá não tem para marcar. Então 3,6 dias é o quê? É 3 dias mais 0,6 dias. Né? Vamos botar assim, D para dia, né? Então, você tem aqui o seguinte, 3,6D, ou 3D, né? 3D ficou bom, né? 3D mais 0,6 dias é 0,6 vezes 24 horas. Então aqui você vai ter 3 dias mais 0,6 vezes 24 vai dar quanto? Aí você multiplica aqui, 24 vezes 6 e corta a vírgula. Então, aí corre a vírgula. Então 6 vezes 4, 24, sobe 2. 6 vezes 2, 12, 2, 14, 0. Pronto, 144, 14,4 horas. Só que, de novo, sobrou um pedacinho de hora, né? Olha que brincadeira interessante, né? Que você vai fazer. Então, você tem 14 horas mais 0,4 horas. Então, ó, 3 dias, 14 horas, mais 0,4 vezes, né? Vamos somar tudo, né? Vou botar aqui na frente, né? Para dar o espaço. Então, 3 dias mais 14 horas mais 0,4 horas, que vai ser 3 dias mais 14 horas mais 0,4 vezes o que? 60 minutos. Porque agora eu transformei, né? Vou botar aqui embaixo. Já não cabe mais, né? Mas já ganhamos um espacinho bom aqui, ó. Então vai ser 3 dias mais 14 horas mais 0,4 vezes 60 minutos. Aí aqui, 60 vezes 4, né? Ou 0,4 vezes 60 ou 4 vezes 6, né? Que vai dar 24, né? Vai dar 240 aqui, só que transformando para cada 24 minutos. Então você tem 3 dias, 14 horas, né? E 24 minutos. Então, assim, às vezes o cara usa muita regra de 3 aqui dentro da regra de 3, né? Para transformar isso. Não precisa. Você vai pegando as partes quebradas e vai diminuindo a unidade, né? Hora é uma unidade, né, que tem vários minutos. Aí você vai caminhando até não ficar mais resto depois da vírgula, tá certo? Então, x aqui vale 3 dias, 14 horas e 24 minutos. Esqueci aqui a hora, né? Certo? Sem usar regra de 3. Agora, vamos entender isso como proporção. Gente, como proporção é o seguinte, existe uma regra que a gente vai usar lá na regra de 3 compostos, que é o seguinte. Essa primeira aqui eu sempre escrevo do mesmo jeito. Então aqui a gente teve o que na primeira equação? 5x, né? Igual a 6 vezes 3. Então vamos aqui no segundo lado aqui, ó. Dividir aqui o quadro em 2. Olha, a regra me diz o seguinte. Essa seta para cima aqui, beleza. A seta da variável eu boto sempre assim, 6 sobre x. E quando esse cara aqui for para baixo, eu inverto. Então aqui eu vou escrever o quê? 5 terços ao invés de 3 quintos, que foi na regra 3 o quê? Direto. Então veja que dá a mesma coisa, ó, 5x igual a 6 vezes 3, e aí óbvio que x é o quê? É a mesma coisa aqui, ó, 3 dias, 14 horas e 24 minutos. Certo? Só para você ver, a gente já preparar lá para o próximo vídeo aula, que é a regra de 3 composto. Tá certo? Você vai ver que a regra de 3 composto eu não vou nem falar muito de teoria sobre ela. É já chegar resolvendo o exercício mesmo. Tá certo? Mas ela utiliza muito isso. Essa perguntinha que a gente faz. Né? A pergunta agora, ao invés de você perguntar se um aumenta ou outro aumenta, pergunte assim. Se uma dobrar, a outra dobra, ou a outra reduz a metade. A pergunta é essa. Certo? Se uma triplicar, a outra triplica ou reduz a 1/3. Se não acontecer nenhuma das duas coisas, se uma dobrar, a outra multiplicar por 5,
não funciona muito bem. A regra de 3 aí talvez não seja, eu não esteja trabalhando com gradientes direto ou inversamente proporcionais, tá certo? Mas é isso aí. Claro que nesse caso ainda dá para dar uma adaptada, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pergunta o seguinte, a gente confunde um problema, você tem lá um problema de física onde tem lá uma variável ao quadrado. E aí você, se a força aumentar 10 vezes, então, sei lá, ou se a velocidade aumentar 10 vezes, então a energia cinética aumenta 10 vezes. Não, porque o V, lá mv ao quadrado, sobre 2, se eu não me engano, a fórmula é esse, se eu não me engano, ele está ao quadrado. Então, se aumentar em 10, aumente 100. Então, assim, não é diretamente proporcional. É diretamente proporcional, sim, ao quadrado da velocidade. Posso estar enganado com a fórmula, mas você entendeu. Você que estuda física, você deve estar entendido. Tá certo? Então é isso aí. Né? Eu espero ter entendido a ideia da regra de 3 simples, né? Identificar quando ela é direta, quando ela é inversa, e olhar a regra de 3 agora como uma proporção. Isso é o que ela é, na verdade. A gente até sabe isso, mas a gente não sabe, talvez não sabia com os termos adequados, como foi posto na videoaula, certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Né? Muito obrigado e até a próxima.